E aí, tudo bem? Antes de mais nada, que bom ter você aqui comigo. Fico super feliz mesmo pelo voto de confiança e, claro, pela sua companhia. Você já parou para pensar as várias possibilidades que a jardinagem pode oferecer para você? E eu digo assim, não só pelo lado profissional, como um dia a dia trabalhando com jardinagem, mas os benefícios para a sua vida, para o seu dia a dia, para a sua qualidade de vida, a nossa qualidade de vida mental, psicológica, física. É que a gente costuma falar de jardinagem, parece que é um ramo muito específico e muito limitado de atividade. Não é. É um ramo super amplo. Você pode imaginar as mais diferentes formas de trabalhar com isso. Eu digo trabalhar para quem pensa no modo mais profissional e digo trabalhar para quem quer transformar o dia a dia, né, quer transformar o seu entorno verde numa forma melhor, né, com os cuidados melhor com as plantas, deixar a sua casa mais bonita. Quem não gosta de receber uma visita com a casa mais bonita? Então, são alguns dos exemplos que eu quero te dar das várias possibilidades que a jardinagem oferece. Bom, eu sou Randall, sou jardineiro e também sou paisagista e professor de jardinagem. Mas eu quero te contar bem resumidamente como é que eu vim parar nesse universo maravilhoso das plantas, né? Desde criança, na verdade, eu tenho um contato muito próximo com a natureza. Cresci aqui no interior de São Paulo, então a nossa casa não tinha muro, para você ter uma ideia, no quintal. Então a gente pulava aqueles restos de muro, né, para brincar com os vizinhos, e tinha os nossos bichos de estimação, era tatu, rato do banhado, galinha, pato, era super normal. Então esse contato com a natureza vem desde muito cedo. Mas eu sempre quis estudar teatro, então saí daqui do interior, fui para São Paulo, para a capital, estudei teatro, trabalhei com algumas companhias de teatro, trabalhei com produção de TV. Talvez o meu rosto seja familiar para você, porque eu fiz várias campanhas publicitárias, não vou nem falar as marcas aqui, mas muitas mesmo. Sempre no paralelo, fazendo alguma atividade com a mão na terra. Então fazia curso de orquídea, curso de horta no Horto Florestal, sempre me interessando, né, em adquirir mais conhecimento. Porém, a vida em São Paulo foi tomando outros rumos. Eu tive vários episódios de violência, de assalto, de sequestro relâmpago. Não vou nem entrar nessa parte porque não é legal de falar nem de relembrar, mas a minha vida tomou um rumo que eu não estava gostando. Não estava feliz, estava, sabe, cinza, fechado, breu, coberto. Estava ruim e eu queria uma mudança. Então, vi a possibilidade de voltar a morar aqui no interior e a minha irmã, na época, tinha uma loja que é a Vila Nina, né? Não é nesse formato que está aqui hoje, mas ela estava com duas bebês, que minhas sobrinhas amadas, bem pequenininhas, e ela não estava conseguindo administrar a vida pessoal e a loja. E eu estava no caminho inverso. Eu estava querendo juntar minha paixão por plantas e por jardinagem e transformar isso no meu dia a dia. Falei, opa, na própria família eu vou conseguir fazer uma troca, né? Não estava com tanto dinheiro assim para comprar um negócio, mas conversando a gente se entende. E eu tinha mais ou menos uns 40 anos de idade, falei, agora a mudança que eu quero para minha vida vai começar agora. Eu queria estudar teatro, eu fui, eu queria atuar, eu fui, eu queria ser vendedor, eu sou um ótimo vendedor, eu fui, mas agora que eu estou mais maduro, eu quero fazer o que eu sempre amei todos os dias. Eu não quero brincar de ser jardineiro ou ter as plantas como um hobby. Eu quero isso para minha vida. Aí, quando eu falei isso para mim mesmo, estava só eu e eu mesmo. Eu falei, esse vai ser o meu ponto de virada para tudo aquilo que eu já venho fazendo se transformar no que vai ser o meu dia a dia. Então, é assim que eu vim parar aqui nesse universo, há pouco mais de 10 anos, e são todas essas experiências juntas, tudo que eu estudei no ramo de teatro, de atuação, de vendas e de plantas a vida toda, que eu concentro nesse meu dia a dia, e é isso que eu vou dividir com você. Não é que eu gostaria de dividir, é tudo isso que eu vou compartilhar com você. Quero que você vislumbre aí também uma mudança de vida possível, real,
a partir da minha experiência e das minhas vivências, tudo isso que eu vou dividir com você a partir de agora. Para você ter uma ideia. No início eu não imaginava, mas a jardinagem me levou para diversos programas de TV. Lembra que eu era ator de teatro, não queria atuar em TV. Quando eu abandonei tudo aquilo e vim aqui para a roça, como eu gosto de falar, comecei a estudar demais, a criar demais com esses nossos elementos verdes, as TVs começaram a me chamar. Então eu passei, posso te dizer, por todas as emissoras aqui do Brasil e vou até hoje, frequento, dando dicas de jardinagem. Nunca imaginei isso. Mais de 900 mil seguidores no YouTube, mais de 100 mil seguidores no Instagram. Virei professor de jardinagem do Senac, olha só. Eu dou aula presencial para os alunos do Senac, dou aula para as prefeituras. Então, realmente é uma mudança muito grande de vida. Sou uma pessoa realizada, profissionalmente, financeiramente, assim, claro que a gente sempre quer mais. Só que eu quero mais com qualidade de vida. Eu não sou aquela pessoa, quem me conhece, e aqui eu estou de portas abertas para receber você, inclusive, eu quero mais a qualidade de vida, não quero só mais dinheiro. A gente sabe que uma coisa é consequência da outra, mas essa vida verde, esse entorno com a natureza, esse contato diário com a natureza, me dá tudo o que eu quero. Principalmente aqui, ó. A paz que eu quero, que eu queria, lembra? A paz que eu estava procurando lá atrás, eu encontrei. Claro que eu não vou pintar aqui para você um quadro tudo coloridinho, onde não tem problemas. É claro que tem. É um negócio também, né? Acima de tudo, eu falo para quem trabalha comigo, quando o cliente está aqui, é um negócio. Tem aluguel, tem impostos, tem admissão de funcionário e demissão. Mas o dia a dia é tão prazeroso, é tão gratificante, é tão transformador, que todos esses problemas você consegue diluir literalmente assim, ó. Joga para a terra que eles acabam virando adubo até para o nosso dia a dia. Então, é tudo isso que eu quero e vou dividir com você e a gente vai começar a fazer isso já. Na sequência daqui, eu já quero que você segure na minha mão, conte comigo e me acompanhe nessa jornada que está só começando. Para você ter uma ideia melhor do que eu estou falando, dá uma olhada nesse depoimento, que coisa linda. Olá, chamo-me Eduardo Filho e venho contar um pouco da minha experiência com o professor Randall. Tudo começou com as maratonas dos vídeos no YouTube, no Instagram, onde eu descobri a arte da Kokedama através do professor Randall. Foi paixão à primeira vista. A arte da Kokedama é realmente incrível e resolvi enveredar por essa área. Para sentir-me mais confiante, resolvi fazer o curso de Kokedama online com o professor Randall e foi um divisor de águas, pois a partir desse momento adquiri mais confiança para trabalhar com o produto e hoje estamos com 3 meses da nossa loja aberta em Lisboa. Somos eternamente gratos ao professor Randall porque esse apoio foi além do curso. Quando acabamos a formação online, ainda temos um grupo no Instagram e no WhatsApp, onde conseguimos ter esse contato direto com o professor Randall e tirarmos sempre dúvida. Ou seja, é um curso que vai além daquela formação teórica. E é por isso que aconselho o curso com o professor Randall. Vale a pena investir. Você ouviu essas palavras? Agora me fala, isso não tem preço, isso aqui faz meu coração dar pulos aqui dentro de mim. Realmente é muito gratificante. Bom, você já percebeu que eu adoro falar, assim como eu gosto de dividir conhecimento, eu gosto de falar, isso aí já está na família. Mas, agora eu vou parar de falar e vou colocar a mão, não é na massa, é na terra. E quero que você venha comigo e que a gente faça juntos, que a gente trilhe juntos esse caminho, que eu tenho certeza que vai te transformar de uma forma muito bonita e para melhor. Vamos juntos? Bom, agora vamos ao que interessa. É nesse momento que eu realmente vou entrar no conteúdo da nossa aula. Ajeitar aqui meu avental, afinal de contas, esse é o momento do dia
que eu mais gosto. Aquela hora de montar o vaso que você fica sozinho normalmente, né? Então, para você que está procurando aí a tão sonhada paz de espírito, te garanto que esse é o momento perfeito do dia. Primeira coisa, a gente sempre fala de montagem de vaso, parece algo tão simples, e é simples mesmo. Mas eu vou te mostrar cada detalhe, e cada detalhe que faz diferença, que você não vai nem acreditar que a gente está falando de uma simples montagem de vaso. Bom, a primeira coisa quando a gente pensa, né, em montar um vaso ou mudar uma planta de vaso, tem que ter uma finalidade. Ou você comprou uma plantinha, uma muda pequena e vai passar para um vaso maior, ou você já tem a planta que o vaso está ficando inadequado para ela e quer passar para um maior. Sempre tenha isso em mente. Eu só passo a planta de um vaso para outro se o próximo vaso for maior. E a gente tem algumas coisas para levar em consideração que são fundamentais. Onde eu vou cultivar essa planta? Onde que esse vaso vai ficar? O tamanho dele é adequado para o tamanho da planta? O tamanho dele é adequado para o local que eu penso em colocar? Porque eu já sei onde eu vou pôr. Né? Se eu tenho um vaso, por exemplo, que quero colocar na minha sala, é na mesinha ali de canto, é na mesinha de centro, é no meu banheiro, por exemplo. Então, eu vou te dar aqui diversas opções, independente do tamanho do vaso que você for montar, o processo vai ser o mesmo. E quero que você me acompanhe, porque lá no final, na hora da gente fazer o acabamento, vou te dar algumas opções e você vai ver que elas fazem bastante diferença. Queira você trabalhar com isso, né, ter como uma possível fonte de renda, ou queira você simplesmente melhorar os seus próprios vasos. Eu sei que muita gente tem esse sentimento de frustração às vezes, né? Compra um vaso bacana ou ganhei um vaso lindo e a planta vai perdendo a vitalidade, vai perdendo aquele brilho, aquele vigor. Então, tô aqui junto contigo, quero que você pegue aqui na minha mão e a gente faça juntos esse processo e você vai ver e vai sentir que vai ser montagem de vaso antes da nossa aula, montagem de vaso depois da nossa aula. Primeiro detalhe importantíssimo, qualquer vaso que você for escolher vai ter que ter furo. Então, isso é de fundamental importância. Agora, já se prepara para o primeiro segredinho que eu vou te contar? Olha a diferença desses dois vasos. Aqui eu tenho um vaso de cerâmica com um furo só, super bacana, super útil. E aqui eu tenho um vaso de plástico com vários furos. Então, o que é necessário que eu tenha? O vaso, pode anotar, eu espero. Um vaso novo, material para fazer a camada de drenagem, o substrato ou a terra que eu vou usar e vou te mostrar a diferença entre eles, a mudinha propriamente dita, a rega e o acabamento. Então, por que eu já quis te mostrar a diferença dos furos do vaso? E isso é uma coisa que pouca gente fala, talvez você nunca tenha se atentado para esse detalhe, com relação ao furo e a camada de drenagem. Quando eu tenho apenas um furo, é obrigatório fazer a camada de drenagem para evitar que esse furo, com o tempo, a terra acabe entupindo ele, a água para de sair ou ela vai saindo bem devagarzinho e as minhas raízes, né, as raízes da minha planta, ficam muito úmidas com risco de apodrecer. Por que a diferença de um furo para vários? Quando eu tenho vários, eu não tenho essa obrigação 100% de fazer a camada de drenagem. Se você comprar um vaso aqui, nesse Paraíso, que é a minha loja, por exemplo, vai observar que muitos deles não têm a camada de drenagem. Por que eles não têm? Porque o vaso tem tanto furo que é quase impossível dele entupir. Então eu aproveito o espaço interno aqui dele para colocar substrato. Pensa comigo, quanto maior o espaço interno, quanto mais substrato eu coloco, mais a minha planta vai se desenvolver. Então, já se atenta para isso. É obrigatória a drenagem? Quase sempre, mas não é 100%. Agora, vou pegar então o meu vasinho de cerâmica com apenas um furo e já quero que você preste muita atenção nesse segundo detalhe que eu vou te mostrar agora. Normalmente a gente usa a argila expandida para fazer a camada de drenagem, por quê? É um material baratinho para você comprar. Se você não sabe a origem dele, eu vou te contar agora. Isso aqui é
é uma sobra, um material de refúgio que as cerâmicas e algumas olarias acabam produzindo, né, que serão descartado. É uma bolinha de barro, elas queimam e viram esse material extremamente leve. É por isso que a gente usa, porque imagina, aqui eu estou com um vaso pequeno, mas num vaso grande, um material leve na drenagem vai me ajudar a ter um resultado final ali mais leve. Afinal, ninguém quer ficar mudando o vaso pesado para lá e para cá, que a gente não está aqui para sofrer, a gente está aqui para ser feliz, né? Fazer uma atividade muito prazerosa. Olha onde eu quero chegar com esse detalhe. Raramente acontece, mas pode acontecer. Da argila expandida ou até a pedrinha que você for usar se encaixar perfeitamente no furo do vaso e acabar entupindo ele. Então eu coloco inicialmente a minha camada de drenagem, me certificando que as bolinhas de argila são maiores do que o furo do vaso. Ah, mas tem aí uma quantidade, uma porcentagem correta, 100%? Da camada de drenagem? Não, não tem. Eu posso falar para você, ó, eu estou usando aqui uns 20, 15% do espaço total do meu vaso. Então, não se atente a essa coisa de 20% de drenagem, 10%. Não. Vamos usar o bom senso, vamos ser práticos, que é isso que a gente quer. Coloquei a drenagem. Na dúvida, o que eu posso fazer? Pegar um caquinho de telha, protejo ali o meu furo, né, tendo certeza que ele não vai entupir, e aí ponho a minha drenagem. Claro que isso é um detalhe, mas eu faço questão de compartilhar com você, porque eu já peguei aqui vasos de cliente, aquela terra compactada, dura ou encharcada lá por baixo, quando você vai ver que a gente desmonta o vaso, chega ali no fundo, tem uma argila expandida encaixada certinho no furo do vaso. Então, esse é um detalhe que pouca gente fala, mas eu quero que você saiba que ele é importante. Pus a minha camada de drenagem, o que eu faço agora? Vou completar o espaço do meu vaso com terra. Esqueça, ó, olha a cor e a textura dessa terra, a gente chama aqui de terra vegetal, ou você vai encontrar esse produto como terra para vasos e floreiras, composto orgânico. Por que eu te digo para esquecer a terra do quintal, a terra daquele terreno abandonado e vazio? Porque são terras pobres em nutrientes. O que a planta precisa? Presta atenção. O que a planta precisa, além do nosso amor, para ela crescer firme, saudável, bonita e durar muito? E além da água? Ela precisa de nutrientes que estão na terra. E quando eles acabam, a gente coloca. Mas calma que isso é assunto para a nossa adubação. Então, esqueça aquela terra vermelha, amarela, aquela terra pilada de qualquer quintal. Prefiro uma terra comprada. É claro que você pode pegar qualquer terra comum e enriquecer com um pouquinho de esterco, humus de minhoca. Hoje muita gente tem composteira, isso dá um resultado maravilhoso. Mas aqui eu já tenho, nessa terra comprada pronta, misturado uma quantidade legal de esterco de gado ou de galinha curtido, um pouquinho de humus de minhoca, um pouquinho de calcário, e isso ajuda bastante o desenvolvimento da nossa planta. Então, depois da camada de drenagem, eu encho o meu vaso. Calma aí, eu encho, mas não é 100%, né? Eu tenho que pensar que eu vou acomodar a minha mudinha nele. Então, eu coloco o suficiente para caber a minha bunda. Como é que normalmente a gente vai adquirir? Eu queria que você pudesse sentir. Respira fundo aí comigo, vai. Lembra de uma pizza, um manjericão maravilhoso aqui na minha frente. Normalmente a gente vai comprar as mudinhas naquele saquinho preto, com uma terra ruim, ou num vasinho pequeno como esse aqui. Então, eu completo ali, coloco o substrato numa altura suficiente, ou a terra numa altura suficiente. Você tem dúvida da diferença de terra e substrato? Muita gente tem. Já vou te falar qual é. Olha só esse outro truque que eu quero dividir com você, né? Eu coloquei aqui a minha terra quase na totalidade do meu vasinho, mas não completei. E se eu ficar em muita dúvida, olha só o que eu posso fazer. Esse truque a gente usa muito aqui na Vila Nina, porque ele nos poupa muito tempo e é maravilhoso. Coloco a minha terra preparada no vaso e, para abrir o espaço do plantio, eu uso o próprio vasinho que está aqui. Eu faço assim, olha só. Como se eu estivesse moldando
Vou tirar para você ver melhor. Ó. Eu abri, mas claro, mais ou menos o espaço dele aqui. Isso facilita bastante a acomodação da muda. Se caiu um pouco de terra, eu ajeito com a minha mão para abrir o espaço para ela. Agora, as mudas de saquinho, normalmente, os produtores usam a terra simplesmente para a muda pegar e começar a se desenvolver. Se você abrir o saquinho, vai ver que é uma terra vermelha, meio amarelada, não é a terra ideal. Essa do vasinho já é diferente, já é uma terra mais escura. Eu vou tirar para você ver. Ó. O saquinho a gente rasga, pasme, mas muita gente não sabe desse detalhe e acaba plantando com aquele saquinho. Coitada da muda, né? Eu sei que você já fez isso, está perdoada, está desculpado, mas a partir de agora não vai fazer mais. Para tirar a muda do vasinho de todos, eu aperto levemente, seguro a muda aqui na minha mão e vou puxar o vasinho. Ó que beleza! A quantidade de raízes que eu tenho aqui no meu vasinho de manjericão. Posso simplesmente colocar a muda no vasinho e ponto final? Posso, mas não devo. O que eu faço nessa hora? Com a muda de saquinho, lembra a muda de saquinho da terra vermelha e ruim? Eu faço assim na parte de baixo dela, ó, para descartar um pouco daquela terra ruim. Não é o caso dessa muda aqui, essa muda aqui tá boa. E em todas elas, tanto na muda de saquinho como nessa aqui, eu faço isso para soltar um pouco as raízes. Você vê que ela está enovelada? Por causa do tamanho do vaso. Enovelada é esse novelo de lã, mas é um novelo de raiz, toda enrolada. Quando eu faço isso aqui, ó, é como se eu estivesse falando, vai filha, vai viver, vai se desenvolver feliz da vida, porque você merece. Aí sim eu acomodo a minha muda no centro do vaso. Por que no centro do vaso? Primeiramente, por uma razão estética. E segundo, porque quando eu coloco a muda no meio, eu garanto espaço igual para as raízes aqui em volta dela se desenvolverem livremente. E é claro que sempre vai faltar completar com um pouquinho de terra. Então, eu vou colocar aqui do lado. Calma que eu já vou te falar da diferença da terra com o substrato, tá? E vou completar até preencher aquele espaço que eu tenho entre a parede do vaso e a minha muda. Sabe o que eu tô achando? Que assim que acabar essa aula eu já vou pedir uma pizza, porque o cheiro de manjericão aqui tá tão bom, mas tá tão bom. Essa é outra vantagem do nosso trabalho, né? Além de você fazer maior parte das atividades sozinha, sozinho, em paz, né? Nossa, quem não tá querendo paz, né? A gente sempre ouviu falar disso, de paz de espírito, paz interior, mas esses tempos nossos aqui, pós tudo que a gente passou, né, independente de todo tipo de problema, ainda pós-pandemia, quem não, né? Quem não deu uma pequena enlouquecida? Agora tudo se resolve por telefone, WhatsApp, mensagem, as relações humanas estão enfraquecidas em muitos casos. Então, esse contato aqui, ó, essa mãozinha aqui na terra, com esse cheirinho gostoso, com esse trabalho que você pode fazer, você com você mesma, você com você mesmo, é muito recompensador e é muito reconfortante para a nossa alma. Você sabe o que eu estou falando, né? Ó, olha que graça que ficou o nosso vasinho de manjericão. Pronto e acabado, certo? Certo? Quase. Primeira coisa que eu faço quando eu termino de plantar um vaso, pequeno, grande, floreira, qualquer um, faço a rega. Para alimentar a planta, né, para dar água para as raízes, sim. Mas, olha outro detalhe importantíssimo. Quando a água entra no meu vasinho novo, ela vai tirar as possíveis bolhas de ar que ficaram ali embaixo. Isso é super importante. Então, eu sempre guardo um pouquinho de terra ou do substrato, deixo reservado, porque se aparecer buraquinho, a gente consegue
tampar. Vou colocar num lugar que você consiga ver que eu faço uma rega generosa, mas não quer dizer que eu vou transformar o meu vaso numa piscininha, não é nada disso. Eu rego de todos os lados e observo. É uma rega generosa, mas como eu falei, nada de querer transformar o seu vaso numa piscininha. Você viu que eu fui colocando por partes, né, a minha terra e acomodando a muda, então, nesse caso específico, eu não tenho buracos para tampar. Isso aqui é algo assim, é um detalhe, mas é tão importante, mas tão importante, que a hora que você fizer, eu quero que você lembre dessa nossa aula, desse nosso encontro, para falar, opa, apareceu o buraquinho, mas eu reservei a terra, vou lá e tampo, certo? Acabamento dos vasos. Eu posso, na minha casa, você que me acompanha nas lives, na TV, aqui na minha loja, sabe que muitos vasos eu deixo sem o acabamento. O acabamento é aquela camadinha que a gente coloca aqui por cima para não deixar a terra exposta. Só que eu tenho vários vasos que não tem isso porque simplesmente eu não quero, não vejo necessidade. E no meu caso, e a partir de agora no seu caso, a gente vai lembrar de sempre remexer um pouquinho ali a terra, soltar um pouquinho, complementar o meu vaso com um pouco de matéria orgânica, de vez em quando colocar ali um humus de minhoca, um pouquinho de churume, aí vai depender do que você tem à sua disposição. Então, a maioria dos vasos faço o acabamento, por um motivo que eu já vou te contar, e alguns vasos acabam não fazendo, porque sim, a gente vira e mexe, vai lá e fica retrabalhando aquela terra, aquele substrato, soltando, porque com o tempo vai compactando. Agora, já anota aí, quando que eu preciso mexer nesse vaso de novo de uma forma mais completa? Quando que eu precisaria trocar essa planta de vaso de novo? Quando esse vasinho ficar pequeno para minha planta. Isso pode demorar 1, 2 anos, às vezes 3. E se você fizer as podas que eu já vou te falar da importância, talvez você nem tenha que mudar de vaso. Então, se a sua planta, e a partir de agora eu sei que ela vai durar muito, muito tempo, você não for mudar de vaso, mas a cada 2 anos, anota aí essa data, já pega aí o caderninho de novo, a cada 2 anos eu faço uma reforma geral, trocando o substrato. Por quê? Lembra que eu te falei que nessa terra, nesse substrato, tem bastante nutriente no momento do plantio? Então eu quero que você agora visualize a água. A água passando pelas raízes, vou até jogar por cima aqui, ó. Visualizou? A água vai descendo e o que escorre por baixo é como se ela fosse lavando a minha terra. Então, a planta vai pegando nutriente e a água que escorre por baixo vai levando nutriente também, ela vai lavando a terra. Por isso que é importante a reposição desses nutrientes com o que você achar mais fácil. Como eu falei, esterco de gado ou de galinha curtidos, humus de minhoca, a própria terra vegetal, um substrato ou condicionador de solo próprio para vasos, mas é um procedimento super importante. Você achou que eu estou esquecendo a diferença da terra do substrato? Não estou não. Vamos ver, vou pegar um pouquinho aqui na minha mão. De terra vegetal. E um pouquinho de substrato. De longe pode parecer a mesma coisa. Mas você percebe que aqui na minha mão direita é terra vegetal, é um pouquinho mais marrom. E na minha mão esquerda é meu substrato, que ele é um pouquinho mais escuro, mais preto. Se você olhar bem de pertinho, agora eu vou descartar a terra, vou ficar só com o substrato. A diferença é, a terra vegetal, a maior quantidade dela, né, da composição dela, é dessa terra coletada num solo bem fértil. Aquele solo que já tem a matéria orgânica em decomposição, folhas, galhos, esterco, né, tudo misturado. Eu só enriqueço a minha terra, como eu já te falei, com um pouco mais de esterco, um pouco de calcário, um pouquinho de humus de minhoca. No substrato, a maior composição dele é a própria matéria orgânica. Então, se eu pegar para olhar, eu vou ver muito galho fininho em decomposição, pedacinhos de carvão, pedacinhos de casca. Então,
É como se o substrato fosse ali uma mistura que eu faço, ou que o produtor desse substrato comprado pronto fez, para eu poder usar. E normalmente, agora isso é muito legal. Ah, você acha que só porque o vasinho é pequeno não cansa, não? A pessoa não sou com esse calor que está aqui no interior de São Paulo. Quero ficar bem para você, né? Voltando. Normalmente, para vasos pequenos, para essas plantas, essas folhagens tropicais que a gente adora, o substrato acaba sendo mais indicado. Só que tem um detalhe. Por ser uma composição um pouquinho mais específica, eles vão ser mais caros do que a terra vegetal. Ou do que o preparo aí para solo que você consegue comprar pronto. Então, o que eu posso fazer? Você viu que eu montei um vasinho de manjericão, que é uma planta mais rústica, usando terra vegetal. O que eu faria para poder melhorar a qualidade dessa terra, né, que eu vou usar? Posso pegar esse carvão, sabe carvão de churrasqueira, mas não pensa lá na linguiça e na picanha que já pingou em cima do carvão usado. É o carvão novo. O mesmo carvão que vem no saquinho para usar em churrasqueira, eu posso quebrar ele em pedaços e colocar misturado aqui na minha terra. Posso misturar um pouco de casca de pinos moída, mas a gente sabe que no dia a dia, a parte mais prática é você pegar esse produto pronto. Agora eu sei que tem aí as nossas mega aventureiras, os nossos super jardineiros que querem fazer a sua composição. Então é possível. Você vai enriquecer com os materiais que você tiver acesso, na verdade. Pensando sempre que a nossa terra, o nosso substrato, sempre tem que ser bem soltinho, bem drenante para a água passar por ele, escorrer e ir embora. Então, pensa sempre nisso, né? Se for uma terra, como que eu deixo a minha terra leve? Posso misturar um pouco de areia média. Já ouviu falar de vermiculita? A gente usa muito aqui na Vila Nina. É um material, é um mineral expandido, ele não vai interferir na nutrição da planta, ele não vai dar nada que ela precise, ele só vai evitar a compactação do solo. Então grave esse nome também, vermiculita. Areia, vermiculita, perlita é outro material que você encontra com bastante facilidade, todos eles com a função de não deixar a terra ficar compactada. Imagina aquela terra ali dura, aquele torrão duro, as raízes têm dificuldade para andar, para se desenvolver e a planta vai ficar estagnada. Então, se você está com um vasinho aí, com aquela planta parada, que não sai do lugar, né? Não é que ela não sai do lugar, ela não sai do lugar, ela não cresce, nem para o alto, nem para o lado. Eu posso pegar uma ferramenta como a minha pazinha, por exemplo, eu vou soltando a minha terra, ou seja, vou descompactando a minha terra, descarto, porque eu sei que ela já está super velhinha, coloco um material novo e as raízes fazem o quê? Faz esse barulho mesmo, faz assim, ó, dzam, para a vida nova. Elas vão ter espaço, força, leveza para se desenvolver. Aí sim você vai ver a sua planta sair do lugar. E o acabamento que eu falei várias vezes. O que consiste? Normalmente, o mais indicado e mais natural é usar a casca de pinos. Essa casca você encontra com bastante facilidade também em diversas lojas. Não vou nem te falar para pegar a casca de árvore porque não seria legal. Então essa casca ela é tratada das árvores, né, dos pinheiros que elas já caíram, já foram tratadas e por isso que a gente compra e usa com bastante tranquilidade. Qual a função dela? Manter a umidade ali do meu solo, que é super importante. E, em alguns casos, dos vasos que ficam expostos, né, às intempéries, a chuva, a vento, ela ajuda a proteger o solo. Eu vou até colocar um pouquinho aqui, ó, no meu vaso de manjericão mesmo, para você ver que legal. E, de novo, eu vou jogar água. Agora, você imagina que isso aqui é uma água de chuva, né? Pingando aqui no meu vaso, ó. Só pinga para fora água limpa, porque a terra está protegida ali embaixo da casca. Se eu tenho uma chuva caindo com força sem ter a casca, e eu tenho uma parede, aqui o vaso perto de uma parede,
a tendência qual é? A água da chuva bate na terra e espirra na sua parede. Então eu não quero confusão com você, só quero boas energias, boas sensações, boas vibrações e alegria. Então a casca ajuda a proteger também o entorno ali, a sua parede. Agora, só casca dá para usar? Não, não é só casca que dá para usar. Lembra da argila expandida que a gente colocou lá embaixo, na camada de drenagem? Eu posso usar ela tranquilamente. Quer ver como fica bonito? E bem orgânico também, né? Ó. Então, desse lado a gente tem a casca de pinos molhada agora, né? E desse lado, a argila expandida. Com a mesma função. E também a argila vai ajudar a reter a umidade, porque ela é bem porosa. Então, você economiza. Se não quiser comprar a casca, pode usar a argila. Agora eu sei que tem... Ah, calma aí. Antes de eu falar das pedrinhas. Tem também casca de arroz carbonizada. Tem algumas outras cascas aí que já estão sendo usadas no mercado que você pode substituir. Claro que a mais fácil de encontrar é a casca de pinos. Certo. Agora, vamos passar para aquela turma que adora uma pedrinha branca. Vou pegar um vaso dessa planta tão charmosa e tão cultivada aqui no Brasil, aliás, em vários lugares do mundo, né? Que é a nossa mega guerreira espada de São Jorge. Pois bem, tem problema usar pedra no acabamento? Não tem problema. Mas você imagina um vaso numa área externa, recebendo luz do sol, com a pedra ali na cobertura. O mesmo calor que a gente sente, deixa eu até me enxugar aqui de novo, o mesmo calor que a gente sente, porque está recebendo ali a luz do sol, tal, as raízes vão sentir também. Então, se eu tenho aqui uma cobertura mais leve, a minha terra respira melhor. Se eu tenho a pedra, que é uma cobertura mais pesada, para minha planta acaba sendo pior. Tá? Não vai matar a planta, não vai ter problema nenhum, mas é completamente diferente. Então é bom ter isso em mente. A pedra acaba sendo mais decorativa e não tem uma função vital ali, uma função orgânica para a planta nenhuma. Então, pode usar? Pode. Mas, olha só, mais um mega segredinho da nossa aula que você vai levar para a vida. Eu vou fazer no vaso, mas você pensa em canteiro, você que quer trabalhar fazendo reforma de pequenos espaços, reforma de vaso. Vários clientes, até alguém da sua família aí, que você for fazer o primeiro serviço, vai te pedir a famosa pedra branca, ou seixo branco, granilha, seixo de rio, que é aquele mescladinho. Não tem problema. Só que eu peguei um pedrisco, né, que é aquele material dessas explosões que eles fazem por aí e depois vendem as sobras, né? E não se esqueça desse detalhe que eu vou te ensinar, desse segredo que eu vou te ensinar agora. Coloquei o pedrisco branco. Eu adoro quando eu vou ensinar nessa aula de acabamento, mostrar aqui a metade do vaso com o pedrisco e a metade sem. Eu sei que muita gente acha que fica bonito mesmo porque destaca, né, o verde da planta e tal. Beleza, beleza, só isso, só. Mas qual era o segredo que eu ia contar? E o truque que eu vou te ensinar? Vamos imaginar o nosso vaso com a água das regas, né? Ou com a água da chuva. Ih, mas o meu pedrisco não era branco, mas tá ficando marrom. Ih, caramba. Putz. Ai, o cliente no meu pé, meu Deus. Meu Deus do céu. Vai falar, porra, Randall, comprei o vaso aí, bonitinho, eu coloquei na sala há 2 meses, olha que sacanagem. Como que a gente vai fazer então para usar o pedrisco, usar a pedra e não ouvir esse tipo de reclamação, porque o cliente tem razão, toda razão. Se ele quer pedra branca e você vendeu pedra branca ou você usou pedra branca, por que agora está marrom?
Porque faltou esse detalhe. Já ouviu falar da manta geotêxtil? Vou pegar aqui. Agora vem aquelas curiosidades que eu adoro, né? Muita gente vai falar, eu sei, a manta bidim, tal, é também conhecida com esse nome, mas o nome correto é manta geotêxtil. Agora vem a nossa parte Randalzinho também é cultura. Essa manta específica, ela é feita a partir da reciclagem de garrafa PET. Então você está fazendo aí um favor para a natureza, né, adquirindo um material vindo aí da reciclagem de garrafa PET, usando algo que não vai se deteriorar com o tempo. Ah, mas eu não tenho manta, posso usar um paninho de cozinha velho? Pode usar, pode, vai durar por muito tempo. Só que vai chegar um determinado momento, o paninho de cozinha vai começar a desmanchar e a nossa manta geotêxtil não vai desmanchar. Então, eu vou colocá-la, eu sempre recorto ela onde eu quero que caiba exatamente no meu vaso. Você pode moldar, tá? Dobrar a pontinha aqui. O lance é proteger a terra. E despejo o meu pedrisco, como eu te falei. Você pode fazer isso no canteiro, você pode fazer isso em vaso pequeno, vaso grande. O lance é proteger a terra. Só isso. Agora que vem o pulo do gato. Principalmente para canteiro. E isso pouca gente fala, pouca gente ensina, mas agora você vai ter esse conhecimento magnífico. Olha só que detalhe fundamental. Mesmo tendo a manta, vamos sempre imaginar ali as mais variadas situações. Mesmo com a manta, numa época de chuva, de muita chuva, a água pode subir, passar pela manta e acabar contaminando a minha pedrinha branca, né? O que eu faço nesses casos? Areia de construção. Vou colocar uma camada leve de areia. Levinha mesmo. Como eu falei para você que vai trabalhar ou já trabalha na área, eu tenho certeza que você vai ouvir o que eu ouço aqui. Pô, mas vai ficar muito caro, vou ter que comprar areia e manta. Explica com bastante calma para o cliente ou até para o seu parente aí. Fala, olha, a areia é tão baratinho e a manta também, que vai compensar isso e você ter a pedra branca por longo, mas longo tempo, do que querer lavar pedrinha branca daqui 3 meses. Você está achando que é absurdo isso? Eu ouço direto aqui na loja, a pessoa me pergunta, mas dá para lavar a pedra? Eu falo, dá. Tenta, depois você me conta. O que acontece é que a pessoa vem e compra mais pedra. Porque não dá para lavar, ninguém tem esse tempo e também não sai o encardido ali da pedra. Coloquei areia, se eu não tiver manta, posso pôr a pedrinha em cima direto da areia, mas eu tenho a manta. Então, em cima da areia, eu coloco a minha manta e em cima da manta, o pedrisco. Agora sim, eu só quero, antes de eu fazer a prova dos 9 aqui na sua frente, sem corte, sem edição, sem nada, eu vou jogar água aqui, mas antes disso, quero que você se atente a um outro detalhe muito importante. Outro detalhe muito importante. Por ser pedrisco, eu deixei ele encostar na folha da minha espada, porque ela é muito mais forte que ele. Agora, se eu estiver falando do seixo branco, uma pedra maior do que essa, eu nunca encosto na planta. Isso acaba sufocando demais. Então, isso é um detalhe muito importante. Eu deixo um espacinho aqui para a planta poder crescer sem estar com a pedra ali sufocando. Como eu te falei, a espada é tão guerreira que não tem esse problema. E a prova da água? Vão apostar? Se vai sujar ou se não vai sujar? Eu não quero ninguém cortando aí esse vídeo não, hein? Na edição, a turma que está ali atrás. Quero não. Vamos colocar. Ah, mas choveu. Ah, jogou pouca água, né? Não valeu. Ó. Eu estou fazendo algo que eu nem devia, que é encharcar, só para você ver a prova dos 9 mesmo. Olha só. Ela fez a terra subir aqui do lado de novo, contaminando o meu pedrisco,
E aqui, ó, branquinho, branquinho, branquinho. E aí? Me fala agora quanto vale esses segredos que eu te contei. Não. Você acha que eu saio falando para qualquer um isso aqui? Não, 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 não. Porque a gente que vive disso, né? Eu que vivo disso. Claro que eu sou um livro aberto, um livro de jardinagem aberto, mas algumas coisas a pessoa não pergunta, na correria eu acabo não contando. Mas para você, eu já contei todos os segredos aqui do vaso perfeito e quero que você use isso com bastante amor. Principalmente com bastante amor. Na hora de fazer suas coisas aí em paz, vai prestar serviço? Presta com mais segurança. Cobra por isso, saiba cobrar. É lindo, é um trabalho, sabe, da natureza, um contato maravilhoso, de paz, de calma. Então, tenha calma também para passar os valores e saber cobrar por isso. Certo. Agora sim, uma consideração final. Para você manter a planta saudável, eu faço o quê? Pequenas podas para conter o tamanho dela, isso depois a gente vai ver com calma. Faço a retirada de folhas secas e flores também secas, isso é super importante porque a planta não usa aquilo mais para nada. Então, é uma manutenção periódica. Não se preocupe porque isso não leva quase nada de tempo e também é muito prazeroso. Adubação é importante? É fundamental. É a comidinha que a gente vai dar ali para a planta, né, a reposição de nutrientes que ela foi perdendo. Plantei, já faço isso? Não. Como eu sei que eu usei uma terra já alimentada, já nutrida, eu não preciso de cara fazer isso. Mas daqui 2, 3 meses eu começo a fazer. De que forma? Eu sempre gosto de indicar que a pessoa use o que ela tem aí. Ou em casa, né? Ou que você compre algo que seja mais genérico para usar. Então tem vários fertilizantes, 10-10-10, Bokashi, vários com nome ali de verde, muito verde, sempre verde. Qualquer um deles vai ser importante, além daqueles orgânicos que você pode fazer. Outro detalhe para manter e dar vida longa para a planta. Ficar atento a ela, curtir, olhar. Por quê? Para evitar a infestação de praga. Que vai chegar praga, não tenha dúvida. Assim como a natureza perto de nós traz borboleta, passarinho, beija-flor, coisas lindas, traz também praguinha, cochonilha, pulgão, ácaro. Só que quando você faz a observação, principalmente do verso da folha, percebe pequenas mudanças, a folha começou a enrugar, amarelar demais, e você está fazendo tudo certinho, pode crer que é praga. Aí você entra com algum inseticida que você pode fazer em casa mesmo, algum orgânico, ou em casos mais graves, comprar algum pronto. Esses são, então, os pontos importantes e os segredos que eu quis dividir com você para você ter o vaso dos sonhos aí do seu ladinho. Eu espero que você tenha realmente gostado, aproveitado a nossa aula. Se ficou em dúvida, volta, revê, me pergunta, entre em contato comigo de alguma forma que eu vou te ajudar a seguir com segurança e com alegria nessa jornada verde que é simplesmente linda. Vou te deixando aqui então com o nosso... Ah não esqueci, vou pedir uma pizza primeiro, brincadeira. Vou te deixar com o nosso vasinho lindo de manjericão, o nosso vasinho de espada, metade branquinho, metade marronzinho, e vou te deixar com o meu muito obrigado e eu quero te ver logo, logo e em breve. Um beijo grande.